Fala pessoal, está começando mais um podcast Tijolo por Tijolo. Esta que é a 11ª edição e desta vez tenho o prazer de receber aqui Mauro Darugi, da Red, gestor do HFOF, para bater um papo sobre o cenário e um pouco sobre a estratégia do fundo. Mauro, bem-vindo e obrigado aí pelo espaço, por ter vindo aqui falar conosco. Imagina, prazer falar com vocês. Obrigado, Wellington, pelo convite. É uma grande oportunidade poder estar falando aí com os cotistas aí da Ágora. Eu até comentei antes da nossa início aqui da gravação, né, que eu gosto de conversar com gestor de fundo pela similaridade, né, com o nosso trabalho, uma vez que vocês também estão analisando ali o mercado, mas com estratégias distintas. A gente faz aqui análise para levar para os nossos clientes, né, as nossas recomendações, as nossas percepções, e vocês tomam uma decisão de investimento, estão ali no front com o mercado, tomando decisão, mas de fato com um trabalho parecido. E a gente vem de um cenário, Mauro, que não é tão favorável assim para os fundos imobiliários. A gente tem observou nos últimos meses, principalmente no final do ano passado, primeiro mês desse ano, basicamente, seja o cenário de alta da Selic, depois tivemos o veto presidencial, né, que botou ali os fundos imobiliários numa possível rota de tributação, e isso acabou penalizando bastante a classe de ativos. Para começar esse bate-papo, queria ouvir um pouco de você. Como que vocês, como FOF, acho que diferente, por exemplo, de um fundo de tijolo, um fundo de papel que ele fica mais limitado à atuação, como que vocês estão lidando com esse cenário, pensando em tentar mitigar esse risco, né? esse contexto de uma Selic que penaliza a classe, e se eventualmente vocês estão olhando como oportunidade, como tem sido esse momento, pensando com essa condição, né, de um cenário desafiador para a classe, mas vocês como tomadores de decisão no setor? Eu acho que diversificação. Então, a gente lá dentro do HFOF hoje não tem nenhum setor que represente mais do que 30% do portfólio. Está uma carteira bem diversificada entre teses de ganho de capital e teses de renda. E a gente tem ali de um lado algo como 25% hoje em fundos de papel, que são fundos aí que entregam bons dividendos, garantem uma estabilidade um pouco maior. E, por outro lado, tem ali também uma carteira de tijolo bem selecionada, com bons ativos, com bom lastro e níveis de preço que hoje dão aí uma margem de segurança em função do desconto bem adequado. Então, acho que hoje, nos momentos atuais, você acha boas oportunidades praticamente em todos os segmentos e uma carteira bem equilibrada, eu acho que ajuda a defender momentos assim. Legal. E até dando um passo atrás, acho que eu acabei sendo indelicado no meu começo aqui, mas para o investidor que está chegando agora e talvez não conheça ou o fundo ou até mesmo, né, um pouco mais de detalhe sobre a Red Investments, se você puder dar um panorama aqui geral sobre a casa, sobre o fundo, a palavra é sua. O papo é tão bom que a gente já vai ainda para os finalmente. Mas a gente lá, então, na Red é uma gestora focada em fundos imobiliários. Hoje a gente tem aí algo como 10 bi sob gestão, então uma gestora relevante nessa indústria e que já tem um histórico de atuação muito grande, né? O nosso time foi, por muitos anos, da Red Grifo, do Credit Suisse Red Grifo. A gente teve aí a oportunidade de lançar alguns dos fundos que são aí relevantes na indústria até hoje. A gente ficou na frente da gestão aí de grandes fundos. E de 8, 9 anos para cá, já estamos aí na marca Red, na casa independente. E nesse período a gente conseguiu aí primeiro preservar o time, crescer o time que veio da Red Grifo, do Credit Suisse, que é algo importante em gestão de fundos, né? Você ter uma equipe coesa, com continuidade, e criar bons produtos. Então, praticamente aí as grandes verticais aí do mercado de fundos imobiliários, a gente tem fundos que são referências, fundos grandes, sejam de renda, sejam de desenvolvimento. Então a gente tem ali um viés imobiliário muito grande por estar envolvido no dia a dia desses ativos, e também os fundos de papéis, né? Que são aí os fundos de recebíveis, e no caso o HFOF, que a gente vai comentar hoje aí um pouquinho mais, que é um fundo dinâmico, né, que ele aloca em outros ativos dentro desse segmento, e então está ali a todo momento avaliando quais são as oportunidades e buscando montar uma carteira equilibrada
para ter ali um retorno adequado também. Legal. E pensando aqui que vocês têm, de fato, na casa várias estratégias. Então, como você disse, né, tem tijolo, tem papel. Inclusive, na nossa cobertura, a gente olha para o Red Brasil Shoppings também. É um fundo que a gente acompanha. Inclusive, no caso do Red Brasil Shoppings, está na nossa carteira recomendada atualmente. Mas pensando nesse contexto, né, a gente, de fato, observou no final do ano passado, quando o cenário piorou bastante. E aí tivemos alguns momentos nesse ano que a curva de juros estressou bastante e isso penalizou, mas parece que a gente teve, talvez, o pior já passou para os fundos imobiliários, né? O mês de fevereiro foi um mês mais positivo, mas caminhando também nesse sentido de ser um mês mais positivo para a classe de ativo. Nas discussões que a gente tem tido com clientes, a gente começa a observar um maior interesse aqui para fundo imobiliário, mas ainda com aquela pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que o cenário... você olha para a renda fixa, você tem excelentes oportunidades. Para o Ibovespa ele está barato, já faz uns 3 anos que a gente está falando que está muito barato e tem oportunidades com nomes excelentes em níveis de preço muito interessante. Nessas condições, como que vocês estão olhando para cenário, pensando para 25, se de fato é uma janela, é um momento que vocês estão buscando oportunidade para se alocar, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele grande desafio, né? A gente até brincou no nosso relatório recente, falando que geralmente o melhor momento de captar, de alocar, não é o melhor momento de captação e vice-versa. Então, nesse contexto, nessa situação, como que vocês estão observando esse cenário? Enxergam como uma janela de oportunidade, mas é uma janela de oportunidade que infelizmente vai se fechar e não consegue aproveitar por uma questão mesmo, né, de mercado que fica difícil de fazer novas emissões. Como que vocês estão observando esses próximos meses aqui a considerar que os dados de atividade têm mostrado que a economia está desacelerando. Isso talvez possibilite que o Banco Central antecipe aqui, talvez não vá até onde o mercado em algum momento precificou os juros, aos 15, 16. A gente ainda tem como cenário base que em algum momento Selic chega a 15, 25 nesse ano, mas talvez a gente tenha que antecipar não uma retomada de corte ou até mesmo rever esse número. Nesse contexto, o que vocês estão pensando, estão observando? Eu acho que você colocou muito bem, Wellington, que realmente hoje a maior parte dos segmentos, né, você conversa com gestores e a janela, o vintage, ele é muito positivo, né? Você tem aí em praticamente todas as classes de ativos um momento aí, um bom ponto de entrada. Mas eu acho que o que faz aí dos fundos imobiliários um ponto muito bom e um diferencial é realmente a relação risco-retorno, né, que você tem. Então, vamos separar aqui entre cota e rendimento. Quando a gente está falando das cotações, é claro que o juros alto, ele machuca, né? Na verdade, o juros alto, ele impacta o preço aí de praticamente a maioria dos ativos de renda variável. Com os fundos imobiliários não é diferente. Então, você tem hoje aí um cenário em que as cotas estão descontadas em relação a valores patrimoniais, valores históricos dos imóveis, inclusive. E, por outro lado, quando você olha do ponto de vista de rendimentos, aí você está falando muito mais relacionado ao dia a dia dos imóveis, à performance operacional. E o que a gente tem é um momento positivo. Eu diria até que pelo momento econômico em que, ao longo aí dos últimos 2 anos, você teve um estímulo grande na economia, o próprio crescimento do PIB aconteceu e enfim, de uma forma positiva, isso se reflete também no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito responsivo à economia, seja pelo consumo, que vai se refletir ali no varejo, nos shoppings, ou mesmo a busca por galpões, né, que está muito alta, as empresas com uma demanda grande de melhorar e desenvolver a sua malha logística, até mesmo para o segmento de escritórios, um segmento que demonstrou uma demanda começando a reagir, porque também é muito correlacionado com o emprego. E você teve uma expansão do emprego, né? O nível do desemprego está muito baixo. Então, sem sombra de dúvidas, nós estamos num momento que o resultado operacional das propriedades ele é forte. É isso que faz, inclusive, com que o dividend yield seja muito atrativo, porque de um lado você tem as cotas baratas, do outro você tem rendimentos que seguem performando
de uma forma saudável. E aí, enfim, olhando para frente, o que eu diria é que, claro, a gente tem uma preocupação, né? Porque o Banco Central ele está nesse movimento de subida de juros, esse movimento mais restritivo ele dá uma freada brusca na economia e impacta a saúde financeira das empresas como um todo, né, da população das empresas, e isso tem impactos aí tanto para fundos de tijolo como para fundos de papel. Mas, de um modo geral, a gente acredita que esse movimento ele vai ser menor do que o mercado está precificando. A gente entende aí que, por uma série de fatores, é possível que a gente tenha aí mais uma subida de juros e que a gente termine esse ciclo aí, talvez nos 14,25, que seria uma surpresa positiva para os ativos, né? O preço das cotas hoje reflete um cenário de juros subindo ainda mais do que isso. E talvez até a gente chegue aí para o final do ano com uma economia que, de um lado, começa a desacelerar, o que, enfim, por um lado, desaquece um pouco a economia, mas, por outro, dá uma possibilidade aí para o Banco Central iniciar um movimento de cortes e que pode ser muito positivo para as cotas dos fundos imobiliários, né? Então, eu diria que a gente está hoje nesse equilíbrio, né? Que, de um lado, as cotas descontadas e, do outro lado, os fundos performando bem, e acredito que tem que ter atenção aí com esse movimento de desaceleração da economia, mas bons ativos e bem estruturados eu acho que vão conseguir passar por esse momento de desaceleração e, sem dúvida, os juros cedendo no movimento que deve acontecer subsequente vai beneficiar as cotas também. Então, vejo o 2025 como uma boa oportunidade para a categoria. Na média, o fundamento ele está sólido, né? O que está pesando mesmo é esse cenário macroeconômico, é juros, quando você traz, né, o valor presente, essas cotas com essa taxa de desconto mais alta, isso que tem penalizado. E a gente não combinou o jogo aqui, vou trazer uma fora do nosso script, porque eu vou te dar uma oportunidade de refutar uma tese que a gente tem defendido. Que recentemente eu ouvi você comentar um detalhe sobre os FOFs, que vai exatamente em cheio com uma opinião que a gente tem colocado no nosso relatório, então acho que vale aqui dar esse espaço, que a gente mudou recentemente na nossa carteira, a gente tinha exposição a FOF e a gente trouxe os hedge funds para a carteira. Essa foi uma estratégia que a gente pensou considerando que os hedge funds eles também alocam em ações e tem outras, né, alternativas para colocar, mas é um produto relativamente novo na indústria. E os FOFs já têm um histórico maior. Queria que você abordasse um pouco aqui essa relação, proximidade dos dois produtos e até para ajudar a mudar a nossa cabeça aqui para que a gente volte a dar mais foco. Embora a gente tenha a recomendação de compra, né, para ambos os FOFs que a gente cobre, na carteira recomendada nesse momento a gente está com hedge fund. Então, dando aí uma oportunidade para refutar a nossa tese aqui nesse momento e defendendo os FOFs. Não, o debate é sempre bem-vindo e esse espaço para poder colocar as opiniões a favor, contrárias, e eu acho que só soma aí para todo mundo poder tirar as próprias conclusões, né? E eu acho que o ponto que a gente enxerga lá dentro da Hedge é que, independentemente da categorização, né, seja um FOF, seja um hedge fund, no final das contas são fundos de gestão ativa e que vão buscar ali, o gestor vai buscar fazer as melhores escolhas, melhores alocações, seja escolhendo segmentos ou o ativo específico que ele vai estar investido. Então, eu diria que mais relevante do que a categorização é realmente o perfil daquele fundo que o investidor está considerando, né? Então, primeiro, ele é um fundo relevante, ele é um fundo que tem histórico. Então, histórico é algo positivo no mercado, na indústria de fundos. É uma indústria de gestão. Então, se você pegar casas aí que tem um histórico grande, ou fundos, como, por exemplo, o HFOF, que já tem aí 6 anos de atuação, e a gente já faz Fund of Funds já até antes disso, então estamos aí já há bastante tempo na estrada. E o próprio conhecimento imobiliário, né? As alocações que aquele gestor está fazendo ou fez num determinado momento são alocações que faziam sentido para aquele momento, né? Então, qual foi o racional? Como que o gestor explica isso nos regulamentos ou não, nos relatórios gerenciais? Quais foram os resultados colhidos, né? Até porque o investimento imobiliário
ele é um investimento que ele é considerado de médio e longo prazo, né? Lógico, às vezes você tem uma situação oportunística, quem não gosta de ter um retorno rápido, né? Enfim, mas no geral as teses elas se materializam ao longo de um médio prazo. Então, eu acho que o fundo ter um histórico maior é muito importante, e fundos grandes, relevantes, e mais do que isso, que o gestor tenha um know-how, um expertise imobiliário, né? O termo hedge fund ele é muito usado já em outras indústrias, né, até lá fora, mas na prática o que eu acho que o investidor busca são bons gestores imobiliários, né, que saibam ali avaliar para ele as oportunidades e posicionar o fundo de forma a capturar isso. Então, no geral, acho que vamos ficar aí no meio do caminho, né? Acho que o branding, a categoria do fundo, na minha opinião, importa um pouco menos. E acho que olhar um pouco para o porte do fundo, o histórico que ele já conseguiu de resultados, perfil das alocações, o racional daquelas alocações. As alocações, elas tem algumas que dão certo, outras dão errado, né? Acho que aquele gestor, aquele investidor que falar que só teve investimentos de sucesso, alguma coisa errada tem ali, né? E aí acho que o importante é que o gestor ele tenha ali uma continuidade e seja muito transparente nas alocações, naquilo que deu certo, naquilo que tem que mudar ali para frente. Então, eu acho que independentemente da categorização, acho que o importante é buscar bons fundos, bons gestores. Boa, e reforçando que do nosso lado a gente tem a recomendação de compra para o HFOF. E agora falando um pouco sobre setores, você comentou, né? Você falou sobre hoje na exposição de vocês têm em torno de 25% em fundos de papel. E que o fundo é um fundo de gestão ativa, né? A característica de um fundo de fundos é, de fato, ter essa gestão ativa. Hoje, com esse cenário de juros mais alto, na nossa estratégia, né, de carteira recomendada, a gente, ao longo do tempo, de meados do ano passado para cá, a gente foi elevando a participação em fundos de papel. Hoje a gente está muito parecido, muito próximo do que é o IFIX, né? Em torno de 45%, 50% do portfólio em fundos de papel. Embora não seja uma indexação ao índice, mas está próximo ali em termos de alocação. Hoje, com juros mais altos, por que os 25%? Como que vocês estão olhando, né, para fundos de papel em específico? Se tem alguma estratégia por trás dessa alocação um pouco mais baixa no momento que o juros está mais alto? Isso tudo é muito dinâmico, né? Então, a fotografia é essa que eu te falei, mas no filme, se você olha recente, a gente está aumentando essa exposição. E aí, qual o contexto, né, por trás disso? Você teve aí que os últimos meses, tirando aí fevereiro e março, que deu aí um respiro para o investidor de fundo imobiliário, né? Os meses anteriores foram difíceis, né? Então, a gente acumulou aí 5 meses seguidos de queda no IFIX. Até janeiro desse ano, foi a segunda pior série histórica do ponto de vista de retorno, só perdeu para o Covid, né? Então foi um momento aí que mostra quanto realmente os investidores estavam aí avesso, né, ao risco, à classe. E aí, o que a gente vê é que recentemente os fundos de CRI, eles entraram numa janela de oportunidade que você não costumava ver antes. Então hoje, se você pegar aí o IFIX para CRI, o segmento de CRI, né? A B3 ela não faz essa categorização, mas a gente classifica ali dentro pelos segmentos. Você vê que hoje esses fundos estão com um desconto superior a 10% em relação ao valor patrimonial. E é um nível de desconto que você não via historicamente em fundos de recebíveis, em fundos de papéis. E foi um desconto que ele se ampliou, eu diria, aí nas últimas semanas, nos últimos meses aí. E isso faz com que a gente esteja aumentando a exposição em fundos de papel, né? Eu diria que hoje a gente tem hoje os fundos de CRI como a categoria mais representativa dentro do HFOF, com esses 25. Então, falei que a gente está com uma carteira bastante pulverizada, que eu acho que, de certa forma, acaba sendo positivo, mas CRI já é o principal segmento e vai continuar aumentando. É claro que aí vem o ponto que nós comentamos na questão anterior, né? A economia ela desacelerando com juros altos, fica mais caro para o devedor ali pagar aquela dívida, e por outro lado a performance do ativo tende a esfriar um pouco, e então a gente realmente aumentou o cuidado na seleção dos fundos. A gente gira muito entre ativos do mesmo segmento, né? Às vezes você tem ali um fundo que andou mais do que o outro, aí você vende aquele para comprar o que ficou um pouquinho para trás.
ou se tem algum fundo que vai ter algum evento específico, ou que teve algum evento, mas ainda não saiu no relatório, mas a gente conseguiu ter o acesso e pesquisar aquela informação. Então, a gente é muito ativo no trading e aumentamos ainda mais o nível de cuidado de diligência aí para alocação no segmento como um todo. Legal. E pensando em segmentos, né? O papel tá claro aqui a estratégia. Se a gente olha para outras classes, shoppings, por exemplo, a gente veio de um 2024 recorde em termos de faturamento para o setor. Para os fundos imobiliários em específico, a gente teve um ano no qual os nomes listados estavam com apetite para vender participação e a janela favorecia para aumentar a pizza, né? Para você fazer novas emissões e aumentar os portfólios. Inclusive, vocês, né, foram exemplos de... o Red Brasil Shop foi um exemplo, mas tiveram outros fundos que fizeram ofertas significativas em 2024. Para 2025, esse cenário, esse crescimento por essa formatação, né, de aumentar o portfólio fazendo novas aquisições, parece que está mais difícil. A menos que seja criativo aqui no processo para poder fazer essa aquisição, está mais difícil. E a atividade começando a dar sinais de enfraquecimento, que pode ser que com juros mais altos, o consumo talvez possa sofrer um pouco mais. Como que vocês estão olhando para essa classe em específico, considerando isso? Uma base de comparação difícil num cenário de desaceleração de atividade e juros ainda altos? Sem dúvida, acho que você colocou bem aí, né? Os fundos hoje estão com desconto, né? Inclusive os principais fundos, os grandes veículos aí que são referências aí nos seus setores. Então, por um lado, os fundos eles têm aí uma dificuldade de crescer, de se pulverizar mais, mas aí olhando o lado bom dessa história é que o ponto de entrada está muito positivo, né? Você tem aí grandes fundos que estão com uma performance boa, com a possibilidade hoje do investidor adquirir a 15% atrás de valor de laudo, 20% atrás de valor de laudo, como é o caso do HGBS e de outros fundos aí do segmento. Então, eu diria que o momento é mais para olhar para o secundário mesmo. E do ponto de vista de performance operacional, realmente está num momento que ainda é satisfatório, ainda é muito positivo, né? A gente teve aí um ano bom, né, de 2024. 2025 também começou positivo. A gente olhando aí os dados da carteira, tem crescimento aí de um dígito mais alto, né? Ali então ainda acima da inflação, ano contra ano. Então mostra aí que o ano também começou num momento positivo. E aí um pouco também do gestor tentar estar próximo dos ativos, né? A gente, enquanto escolha de portfólio, concentrou muito aqui no estado de São Paulo, cidades de São Paulo. A gente achava que seria mais defensivo porque você teria menos competidores pela barreira de entrada, porque você tem uma economia que é mais diversificada, tanto do ponto de vista de lojistas como de público consumidor. Então, tanto que aí as últimas aquisições aí, que a gente fez foram basicamente também no interior de São Paulo, né? Então, Bauru, Araraquara, isso já tínhamos Franca, Campinas, Santa Bárbara, sem contar aqui em São Paulo, que aí a gente tem aí praticamente todas as zonas da cidade, né? Então, eu diria que é o momento de realmente olhar para dentro dos ativos, entender aonde que você consegue tirar um pouco mais de valor, seja aumentando a receita, seja diminuindo uma despesa de condomínio, eventualmente, ou fazer algum investimento que possa se fazer necessário ali para o shopping continuar defendendo em relação a novos concorrentes ou ao mercado como um todo. Então, eu diria que é um dos ativos aí que está com uma relação risco-retorno boa, no sentido de descontado, versus uma entrega de rendimentos aí que é muito positiva quando a gente olha o histórico. Legal. Abrindo um parênteses aqui, você falou sobre o valor de laudo, valor patrimonial em alguns momentos. Eu queria ouvir de você um pouco como que vocês, né, quais são os indicadores que vocês costumam avaliar ali para tomar a decisão de investimento dentro do FOF, porque isso é uma coisa que a gente costuma trazer meio que um educacional para os nossos clientes. A gente fala bastante, não olhe só para valor patrimonial. Nós gostamos de olhar, comparar bastante com o NTNB, olha, NTNB de 10 anos ali, e a gente está vendo uma discrepância significativa quando a gente compara com o histórico. Cap rate é outro indicador que a gente olha, taxa interna de retorno. Então, eu queria saber um pouco do seu lado aí, como que vocês, né, essas discussões nos comitês de alocação, e se
se limita a um valor patrimonial? Se tem outros indicadores que vocês consideram quando vai olhar para preço de ativo? A gente, lá dentro do HFOF, tenta parametrizar. Então, a gente tem ali um balance scorecard, como se fosse assim, para cada um dos segmentos, em que a gente coloca ali para cada um dos fundos fatores qualitativos e quantitativos, né? Então, vai desde número de imóveis que aquele fundo tem, concentração num inquilino ou não, muitas vezes pode determinar algum risco ou uma pulverização um pouco maior, contratos atípicos ou contratos não atípicos, tamanho do fundo, liquidez do fundo, se o gestor é relevante ou não, histórico do gestor, yield atual, yield potencial, que às vezes um fundo ele está com o dividendo um pouco mais baixo, mas é uma situação transitória, ou o contrário, ele está sustentando o dividendo mais alto, a cota está ali esticada e você já tem que antever um movimento para tentar extrair valor mesmo num mercado um pouco mais difícil, né? Então, e mesmo para os fundos de CRI, além disso tudo, tem percentual de CRIs que tem um ponto de atenção, número de devedores, concentração num determinado segmento. Então, eu diria que o PVP, valor de avaliação, como foi falado, você vê que eu deixei até por último essa métrica. Não acho que seja pouco importante, acho que é uma referência, sem dúvida nenhuma, mas não é a única referência, né? A gente tem que olhar ali o qualitativo, o quantitativo, para ver se aquele fundo tem uma relação risco-retorno adequada, né? Porque muitas vezes você tem um fundo que tem um potencial muito grande, mas é um negócio que vai vir a se materializar lá na frente. A gente faz esse paralelo muito para a indústria de fundos imobiliários, né? Hoje a gente comentou que está praticamente muita coisa barata, renda variável, os fundos imobiliários, mas o que eu acho que os fundos imobiliários têm de bom é essa relação risco-retorno, porque você hoje tem a possibilidade de entrar num ativo muito descontado, mas não é uma aposta que você só vai começar a colher frutos lá na frente. Não, o dividend yield você já colhe já no mês 1. Então, eu acho que faz aí uma relação risco-retorno boa e é o que a gente busca para avaliar ativo por ativo, né? E no final das contas, eu acho que essas métricas elas são todas muito interessantes, mas um bom acompanhamento é essencial, tanto do investidor e se valendo das casas de análise e das grandes corretoras, como é o caso de vocês, e histórico. Então, a gente tem a oportunidade aí já. Eu, particularmente, já estou aí há mais de 15 anos trabalhando com fundos imobiliários e esse histórico ele é positivo, porque muitas vezes a gente, olhando para trás, consegue entender o que pode acontecer dali para frente. E, às vezes, até olhando para um fundo, você consegue identificar um determinado padrão ou uma oportunidade que você pode verificar para o outro. Então, esse trabalho que hoje não é um trabalho simples, né? A gente está falando aí que fundos listados são praticamente 500 fundos que tem, né? Uma indústria que ficou muito sofisticada, não é fácil para o investidor conseguir acompanhar, porém, por outro lado, você tem aí o suporte das grandes casas e acho que entre erros e acertos a gente sempre tem que buscar acumular conhecimento, acumular experiência para que as nossas decisões elas fiquem cada vez mais apuradas. Pensando que a indústria é gigante, né? São mais de 400 fundos, vocês olhando ali para os fundos, quantos olhos tem hoje a equipe do HFOF para essa indústria, para tomar decisão? A equipe do HFOF, de forma direta, são 4 pessoas, em tempo integral ali, olhando e respirando tudo que sai nessa indústria, falando com gestores, olhando os fatos relevantes em tempo real, relatórios dos fundos, fazendo os modelos, as análises. Mas aí vem também aquele ponto que eu mencionei de ser uma casa imobiliária, né? E essas 4 pessoas aí que respondem para o André, que é o gestor do fundo, têm a possibilidade de ter a interação com os fundos de tijolo. Então, a gente olha para um lado ali, tem o time do HGBS, com 9 pessoas e que tem um histórico e entende muito bem de shopping centers. Para o outro lado, a gente vê lá o time de galpões, time de escritórios, que entende tudo desse segmento e já faz isso há 20 e poucos anos também, e sempre ali pode ajudar a gente a trocar uma ideia. E a mesma coisa para os fundos de recebíveis, a gente tem ali o suporte da equipe de crédito. Então, eu diria que é um trabalho trabalho de gestão, ele é um trabalho de análise, que é um trabalho de pessoas, no final das contas. Então, ter um time robusto, que tem esse olhar imobiliário, tem o olhar do trading também,
Nosso time do HFOF não pode tirar o olho da tela 1 minuto. É uma combinação que eu acho que faz aí do HFOF um fundo interessante, né? Ele, de um lado, é um fundo de gestores financeiros, de outro, ele tem um lado aí de um fundo de gestores imobiliários também. Perfeito. E falando em gestão imobiliária, voltando para setores, setor logístico basicamente não passou por pandemia, né? Acho que foi um dos poucos dos fundos imobiliários que não sofreu. Tem ainda tido uma demanda bastante interessante, principalmente vindo do varejo, né? Sendo bastante demandante de área. E tem uma capacidade aqui de trazer uma previsibilidade para os fundos que talvez os outros setores não tenham tanto. Para essa classe em específico, como que vocês estão se posicionando? O que vocês estão olhando de perspectivas? Se o varejo está colocando o pé no freio e tem algum outro segmento que está sendo demandante ou alguma coisa que chama atenção nesse setor em específico? Esse segmento ele realmente passou por um teste bom na pandemia e surpreendeu positivamente. Você teve um volume de entregas de novos galpões muito alto. Nunca se desenvolveu tantos galpões como foi aí os últimos anos. Dá para dizer que o estoque de condomínios de primeira linha dobrou nos últimos anos, aí nos últimos poucos anos. O volume de entrega foi muito grande. Mas, por outro lado, o volume da demanda foi tão grande quanto. E a vacância caiu ao longo desse período, né? Então, praticamente imóveis sendo pré-alocados, disputa por inquilinos para terem ali espaços nos principais galpões e nas principais regiões. Então, é um segmento que, como sempre, a gente vai olhar risco-retorno, né? Então, de um lado, tem como ponto de atenção o fato de que você muitas vezes tem uma oferta grande, diferente de shopping que você conta nos dedos o número de shoppings que estão sendo construídos no seu bairro ou aqui em São Paulo. Para galpão, não. Se você for fazer uma viagem aí de 100 km quadrados pelas grandes rodovias, você vai contar ali alguns platôs ali de galpão que estão sendo construídos. Então, esse eu diria que é um ponto de atenção. Por outro lado, está claro que galpões que tenham diferenciais têm um espaço cativo aí do ponto de vista da demanda, né? Até pela falta de galpões que haviam nos últimos muitos anos, que foi o que gerou espaço para esse segmento se desenvolver bastante. Eu diria que no mercado imobiliário, o mercado de galpões, diferente de shopping, de prédios de escritórios, ele tardou um pouco mais para se desenvolver. Então, o que a gente viu nesses últimos anos foi uma mudança de patamar, de qualidade mesmo. Não era incomum, há 20 anos atrás, você ter empresas multinacionais instaladas em galpões velhos, que não eram compatíveis com o padrão da empresa. Então, isso mudou nos últimos 10 anos. Aí dá para dizer, a oferta ela começou a se adequar àquilo que as grandes empresas requeriam e precisavam. Então, esse é um segmento que a gente olha com muito carinho. Acho que tem que compor o portfólio de qualquer investidor, porque está saudável. Hoje, voltou a ter desconto em relação ao valor patrimonial, então não é o único, mas é um ponto que mostra para a gente também que o ponto de entrada está positivo. Uhum. E aí tentando ter teses interessantes, né? Esse galpão ele é muito bem localizado, ele é dentro da cidade, ou ele não é, mas é numa rodovia boa. Ele tem um condomínio que faz com que o nível de serviços e o custo seja muito adequado. Tem galpão nosso que está dentro de uma estrutura, enfim, com uma série de serviços agregados dentro do complexo. Alguns têm contrato atípicos com grandes inquilinos, então te dá ali, como você falou, uma previsão de renda ali boa. Então é um segmento que a gente atua, tem como um dos segmentos importantes dentro do HFOF e vai continuar atuando nele e expandindo, porque acho que é um segmento que traz uma relação risco-retorno boa. Em termos de região, né, acho que o e-commerce talvez ele tenha sido um divisor de águas, na minha percepção, no sentido de acelerar a demanda em regiões que talvez não fossem tão óbvias, porque é fácil para quem está em São Paulo, quer receber uma compra online rápida, se o galpão é em Cajamar, o galpão raio 30, raio 60 de São Paulo, chega rápido. Uhum. Mas a gente observou nos últimos anos um crescimento, inclusive, de galpões em outras regiões. Então, Fortaleza, Recife, outras grandes regiões metropolitanas. Vocês têm alguma preferência regional nesse sentido para galpão ou não? É bem diversificado a estratégia de locação em logística? Olha, o Brasil é muito grande, né? E tem potencial aí para ter um público consumidor muito alto.
e consequentemente vai demandar galpões em regiões ainda não exploradas, né? Mas eu diria que no momento que a gente está hoje, é um momento que aquilo que é mais seguro já te apresenta uma margem, um potencial de retorno bom. Então eu diria que é um momento que o investidor ele não precisa inventar, ele não precisa ter teses novas para ter ali um ganho adicional, né? Hoje, se você olhar os fundos mais líquidos, mais referências, já estão muito descontados. Então, eu diria que do nosso lado, a gente quando olha lá, nesse momento, acho que a gente está procurando aquilo que é mais óbvio. E aquilo que é mais óbvio já tem potencial de te entregar um retorno bom. Então, a gente tem focado em localizações mais desenvolvidas. Então, mercado de São Paulo, mesmo outros mercados, Sudeste, né? Acho que tem aí uma penetração já grande de consumo. E é mais ou menos o que a gente está olhando. Acho que isso vale também para o mercado de shoppings, né? Que a gente focou muito aqui na capital, no estado. E acho que tem potencial em outras regiões também. Mas nós estamos num momento que o óbvio já pode te dar um retorno muito bom, né? Então, no risco-retorno, por que não focar nisso, né? Já que você falou em óbvio, vou te fazer uma outra pergunta, se para você é óbvio. Faria Lima, é óbvio que é uma oportunidade ou estamos chegando num limite de preço de aluguel, vai começar a transbordar para outras regiões? Como que vocês estão olhando para Lajes, considerando que, de fato, na nossa percepção, há um cenário distinto, né? Eu sempre brinco que não é uma questão de bairrismo, a gente acaba concentrando muito em Faria Lima pela qualidade dos empreendimentos que tem por aqui, mas a gente já começou a observar Chucri e Zaidan com absorção aumentando, mas a vacância na cidade como um todo, na cidade de São Paulo, ainda bastante alta. Como que vocês estão avaliando aí Faria Lima, lajes corporativas de uma maneira geral? Acho que a sua pergunta foi muito bem colocada e vai em função do que nós falamos, né? Acho que linka muito bem, né, em relação à decisão de gestão, de alocação, ela vai muito no relativo, né? O dinheiro é finito, né? Quem dera não fosse, mas é finito e a gente precisa alocar ali naquilo que a gente acha que vai ter um melhor retorno vis-à-vis o risco que aquilo pode estar incorrendo de não acontecer aquele cenário desejado, né? Então, sem dúvida nenhuma, a região da Faria Lima é a região mais consolidada, que despontou nesses últimos tempos aí do ponto de vista de vacância baixa e valores de locação. Então, é a região que tem o risco menor de vacância, o risco menor de qualquer surpresa, mas eu acho que nos níveis de preços atuais de locação, o retorno ele já está adequado, ele já é um retorno mais modesto. Acho que você ter aí essa escalada que levou os preços para cima de R$300 em alguns casos aí de locação aqui na Faria Lima, eu acho que isso já coloca a Faria Lima num patamar de preço já talvez próximo do que seja um limite aí. Não vejo risco de andar para trás, mas por outro lado, acho que um movimento que deve acontecer de salto grande, ele vai estar em outras regiões. Então, acho que a região, como você mencionou, da Chucri e Zaidan, que hoje pratica R$100 por metro quadrado, às vezes até um pouco menos, se você for ver, ficou muito, muito distinto, né? Uma empresa, da mesma forma que a gente, como investidor, avalia as alternativas e busca o melhor risco-retorno, uma empresa, quando vai avaliar para onde ela vai levar a sede dela, a ocupação, ela vai pesar ali os custos e o benefício de cada uma das regiões, né? Inclusive com a infraestrutura e tudo mais. E acho que a região da Chucri, que ganhou um volume de investimentos muito grande do ponto de vista de infraestrutura, o próprio mercado residencial se desenvolveu muito ali ao redor, do ponto de vista de custo de locação ficou barato se você compara com a Faria Lima. Então, eu acho que o salto que algumas outras regiões podem dar de locação, uma região da Paulista, uma região da Chucri e Zaidan, da Rebouças, enfim, regiões que são próximas, que têm infraestrutura, mas que ficaram ali um pouco de lado nos últimos tempos, esse salto de ganho é maior em outras regiões. A Faria Lima, ela por sua vez, apresenta um risco muito baixo e um potencial de retorno mais baixo também. Isso mesmo pensando que, eventualmente, o que a gente teve de locações passadas foram efeitos da pandemia e das discussões de se o home office era definitivo ou não, ou as revisionais talvez sejam um upside aqui ainda para Faria Lima, ou esse upside aqui ele já passou e de fato tem que começar a olhar para as outras regiões? Assim,
é difícil a gente antever, né? Mas a gente tenta estar o mais informado possível e ter o maior número de elementos possível para tomar as decisões, né? E então, a gente conversa muito em mercado imobiliário, acessa tudo que é dado público das empresas, tem sistemas que mapeiam ali as locações e tudo mais. E a percepção que a gente fica a gente é inquilino também, né? Aqui na região da Faria Lima, assim como vocês, estamos gravando aqui na Faria Lima. E a percepção que fica é que esse salto que deu, ele chegou ali perto de um limite, no sentido de que algumas empresas, na nossa opinião, a partir de agora, elas vão começar a pesar se elas não têm uma alternativa que podem entregar uma relação de custo-benefício melhor do que a Faria Lima. Então, mas em hipótese nenhuma, acho que é um aluguel que preocupe ou que vai andar para trás, mas eu acho que a relação risco-retorno ela é mais adequada, é um risco mais baixo, um retorno mais baixo, acho que é um perfil de ativo que compõe portfólio. A gente dentro do HFOF tem exposição na região da Faria Lima. O que a gente busca é o melhor ponto de entrada, né? Então, quando já está muito precificado, a gente prefere ficar um pouco de fora e esperar, né? O Brasil, ele é muito volátil, então, e os próprios fundos, né, tem ali a sua própria dinâmica, né? Às vezes é data que vai passar o rendimento, é uma vacância pontual, e acaba ali abrindo um grande investidor que está dando saída, e a gente mapeia muito ali o movimento nas corretoras. Então, a gente tenta encontrar a melhor janela de preço, porque o risco não é um problema nessa região, na minha visão. Legal. E aí, saindo de Lages, indo para um outro setor, queria aproveitar, como a gente vai falar desse setor específico, se você pode abrir um pouco de ativos que vocês têm na carteira, ativos que são públicos, que não afetem aqui a sua estratégia de alocação, mas, por exemplo, o segmento de renda urbana, né? Foi um segmento que ele já existia há muito tempo, mas esse termo renda urbana ele é relativamente novo, e vocês foram até ativistas na indústria, vamos dizer assim, considerando os movimentos do BBPO, TVRI, né? A transição dele para Ativio. Queria que você comentasse um pouco da estratégia de vocês de alocação em renda urbana, como que vocês estão indo para esse setor em específico, e se pode abrir um pouco, não só dessa posição, mas algumas outras posições que vocês têm que são públicas. Tá bom. Esse é um segmento, né, falando do nicho em si, do mercado de renda urbana, que ele é positivo na nossa visão, pelo fato de muitas vezes serem imóveis que são alugados ali para varejistas, grandes empresas, muitas vezes com contratos atípicos, né? Então, de um lado ele tem ali, assim como os galpões logísticos, a previsibilidade de renda, que é muito positivo para os investimentos. Por outro lado, ele tem uma característica dos shopping centers também, que é a versatilidade do empreendimento, né? Então, um imóvel bem localizado numa grande cidade, ele pode ser muito bem ocupado por uma empresa de varejo, pode ser bem ocupado por uma empresa de serviço, uma academia, um restaurante, uma agência bancária, uma farmácia, um pets. Você tem hoje aí a exposição a praticamente todos os segmentos da economia, né? O ponto ali, se ele for bom. Então, eu acho que é um segmento que combina características legais do galpão com características legais do shopping, e é um segmento que vai continuar crescendo. Ele ainda é pequeno, né, na indústria. Acho que se você for olhar, não são tantos assim as alternativas de fundos de renda urbana. A gente tinha uma aposta muito grande no BBPO, né, agora no TVRI, tentando sempre ser agnóstico, né, nessa relação risco-retorno, né? Então, tinha ali uma preocupação muito grande na época do BBPO em relação às agências, né, do Banco do Brasil. E aí, quando você ia estudar a fundo, você via que, bom, primeiro, o fundo não tinha só agências, né? Ele tinha ali outros pontos de venda, escritórios do banco e imóveis que eram importantes, né, para o Banco do Brasil. Depois, você via a pulverização, né, que foi aquilo que a gente falou, diversificação de risco. Então, diversas regiões ali distintas, com dinâmicas também melhores e piores. E aí, até mesmo os pontos, né, ali dentro e que tinha ali que faziam com que aqueles imóveis tivessem valor. Obviamente que para o banco e o fluxo de dividendos tinha um valor muito grande, porque era o que alimentava ali a distribuição de dividendos, mas mesmo que tivesse uma mudança de rota, aquilo poderia ser positivo. Então a gente montou uma posição que deu um carrego muito bom do ponto de vista de rendimento. A gente enxergava que talvez o fundo
precisasse abrir o leque de alternativas, né, mesmo de ocupante, de eventualmente vir a vender imóveis e mostrar que aqueles imóveis têm valor, né, mesmo que a cota não refletisse, seria uma forma interessante de agregar valor para os investidores, como a gestão vem fazendo já depois que teve esse movimento de abertura do regulamento, e é um segmento que a gente vê com ótimos olhos. Assim, acho que esses imóveis bem localizados, eles vão sempre ter demanda, seja para alocar, seja para vender, se em algum momento o gestor quiser reciclar e partir para outra. Mas é um mercado que ainda é pequeno, né? Ele não tem tantas alternativas assim, mas eu diria que, no geral, os fundos que existem são bem estruturados nesse segmento. E acho que tem uma vantagem que o cheque ali para venda ele é menor do que os outros segmentos, né? Então você consegue direcionar para talvez um público pessoa física, você consegue encontrar outros interessados nos ativos para uma eventual alienação, que talvez que para shopping, lajes e galpão fica um pouco mais restrito, mais difícil. Pensando em alocação, tem alguns nomes que você possa abrir da carteira, além de TVRI, que vocês têm? A gente tem uma posição grande no TVRI e no RBVA. Acho que são fundos. Inclusive, o RBVA trilhou esse caminho, né, ao longo dos últimos anos, de deixar de ser um fundo de agências. Ele era um fundo originalmente de agências Caixa, Santander, e ele foi se transformando, né? Hoje ele tem um percentual de varejo interessante também dentro dele. Acho que isso muda o fundo de patamar. A gente teve a oportunidade de participar dessa mudança de patamar também dentro dele. E acho que o TVRI é um fundo aí que tem esse potencial, né, de mudar de patamar. Acho que com o regulamento dele atualizado, a gestão aí acho que tem aí um caminho interessante para realmente destravar valor e mostrar que mais do que a cotação, o ticker ali, né, os imóveis que estão ali atrás, tem valor e capacidade de recolocação ou colocação no mercado, seja para alugar, seja para venda, né, como a gente falou. Então, eu acho que é um segmento que a gente hoje tem essas duas posições, mas já tivemos outros também e acho que, enfim, é uma indústria que vai crescer, vai continuar crescendo. Nos outros segmentos tem alguma operação atualmente que você possa comentar, dar luz, alguma estratégia que vocês estão atualmente que não fere aqui a sua estratégia de alocação? Eu acho assim que a gente tem, falar mais conceitual do que nome a nome específico, né? Mas a gente tem hoje aí, no segmento de CRI, de recebíveis, uma gama de alternativas de fundos aí que estão bem posicionados, fundos grandes, diversificados, com bons controles de risco e que hoje entregam aí possibilidade de IPCA mais 10, IPCA mais 11, um retorno muito bom, né, para o investidor, ou mesmo no CDI mais 2, 3, 4, também um nível de rentabilidade bom, isento. Muitas vezes a gente está em busca de grandes oportunidades e elas estão ali já no mercado, sendo negociadas, um pouco esquecida, né, às vezes, e por isso até que a cota está mais desagiada, mas não porque teve algum problema ali com o fundo, né? Então, o segmento de recebíveis é um que a gente está aumentando, como eu te falei, e o segmento de Fund of Funds é um segmento que, e aí, fazendo um parênteses, Fund of Funds também inclui os hedge funds, né? Porque acho que são fundos aí que têm essa dinâmica de comprar cotas de outros fundos imobiliários, né? E eu diria que é um dos segmentos que, no risco-retorno, como a gente já falou muitas vezes, está muito bem posicionado. Por que eu digo isso, né? Você tem, de um lado, o yield de fundo de papel. Então, esses Fund of Funds hoje entregam aí, no nível de cota versus o dividendo que eles estão distribuindo, algo como 12% de dividend yield. Então, é um yield próximo dos fundos de papel. Porque são carteiras diversificadas, não estão expostas a uma tese específica, elas têm ali um fluxo bom de NOI. E por outro lado, quando você olha a precificação, é mais difícil fazer essa análise, né? Porque é um fundo que compra outros fundos, mas os investidores mais sofisticados e as casas de análise que entram ali mais a fundo conseguem ver que o nível de desconto que você tem ali na parcela de tijolo, na parcela de recebíveis que você tem, é muito elevado. Então, eu diria que ele hoje concentra aí talvez o melhor dos dois mundos, né? O yield de um fundo de papel com a precificação, o desconto de um fundo de tijolo. Então, a gente olha muito para trás, né, para tentar achar os movimentos e tudo mais. Esses talvez tenham sido, inclusive, os fundos que mais sofreram pelo duplo desconto. Isso que eu ia lhe perguntar,
sobre o famoso duplo desconto, o quanto isso, nesse momento, é oportuno para o investidor que está pensando em alocar em fundo imobiliário e olhar para o software. Então, eu acho que aumenta a margem de segurança, né? Então, o risco-retorno, como a gente falou para um Fund of Funds, ele talvez esteja melhor do que nunca, né? Aquele investidor que olhar para trás e ver o que aconteceu com a cota, obviamente está machucado, porque a cota caiu, abriu aí o duplo desconto, né? Ela caiu porque o patrimônio líquido daquele fundo caiu pelas posições, abriu-se um duplo desconto, né? E aí o que a gente entende é que no momento de recuperação você fecha esse desconto e você tem a subida do valor patrimonial ainda. Então, é um segmento aí que apresenta aí talvez a melhor relação risco-retorno. Perfeito. Já caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, Mauro, conversa boa, passa muito rápido, também me surpreendi aqui olhando o relógio, que dá vontade de seguir a noite aqui falando sobre fundo imobiliário, mas queria que você nos trouxesse aqui, né, uma reflexão final, se existe uma reflexão distinta para esses públicos, né? Para quem já está posicionado no HFOF, qual que é o recado final que você quer deixar, né, trazer para esse investidor, e para aquele que chegou agora, está pensando em alocar em fundos imobiliários, ou já aloca em fundos imobiliários e não estava olhando para o HFOF, e agora chamou a atenção aqui depois dessa conversa, se há um recado distinto, mas já caminhando aqui para nossa reta final. Legal. Eu acho que a gente sempre tem que buscar aprendizado das situações, né? É óbvio que ver a cota do fundo caindo, ninguém gosta, e a gente enfim, além de gestor, é investidor muito relevante dos nossos próprios veículos, também não fica nem um pouco feliz com isso, mas tentando trazer aprendizados, né? Eu acho que é entender um pouco do que está se investindo ali por trás, tentar ter essa leitura de no que eu estou investindo e qual é a dinâmica disso, e é uma dinâmica que conforme a gente falou, né, se for tentar resumir, mas responde a juros e responde ao momento também dos dividendos ali daqueles fundos, que basicamente é fruto das locações e que é fruto também do momento econômico. Então, o que a gente tem é que realmente as cotas caíram porque o investidor compara com o CDI, com a renda fixa, e aí ele entende que ele tem alternativas de ganhar um dividendo um pouco maior, um yield um pouco maior em outras alternativas, então a cota cai. Por outro lado, é um investimento que, do ponto de vista de performance operacional, continua pagando dividendos que são ali em linha com os que se projetou no lançamento do fundo ou na emissão que foi feita. Então, é um investimento de renda variável, o fundo imobiliário, que assim como outros investimentos, a cota sobe, a cota cai, por questões do próprio fundo e por questões macroeconômicas. Por outro lado, é uma renda variável que tem uma volatilidade menor. Nós estamos aqui falando em quedas nos fundos e potencial de melhoria, mas são volatilidades que são menores do que outras categorias, do que ações, do que investimentos que têm mais volatilidade, né? Então, talvez seja aí a porta de entrada para muitos investidores na renda variável, tá ali no fundo imobiliário. Ele não tem que esperar para ver o retorno lá na frente, ele já começa a receber rendimentos desde o D0. E é isso, então ter essa tranquilidade no que você está investindo, o prazo acho que tem que ser adequado, acho que o investidor entrar agora para querer sair, ou que entrou no momento de juros baixos para sair no momento de juros alto, ele pagou mais caro na cota e está vendendo a cota mais barata, e não teve uma deterioração do fundamento do fundo de forma expressiva. Então, não foi uma decisão, se isso aconteceu com aquele investidor, que foi correta. Então, entender o ponto de entrada, o ponto de saída, o porquê que você está ali naquele investimento, qual é o prazo, e selecionar os bons gestores, que eu acho e os bons ativos, que aí eu acho que é a forma de colher aí um bom risco-retorno em carteiras diversificadas, né? Acho que o fundo imobiliário ele tem que compor uma parte do portfólio do investidor, assim como as outras categorias, que às vezes tem mais risco, menos risco, mas que cada uma tem o seu lugar. E mesmo dentro dos fundos imobiliários, escolher ali aqueles ativos, aqueles nichos que quer se atacar. Perfeito. Mauro, queria agradecer demais a sua participação aqui, por ter vindo, ter aberto aqui o espaço para bater esse papo. Deixar aberto o convite para que você volte em breve para novas conversas, porque eu costumo falar que os FOFs são para nós um intercâmbio de conhecimento, porque
É uma forma da gente olhar, às vezes, para alguns ativos que a gente não acompanha, para algumas novas categorias que estão aparecendo, o próprio exemplo dos FIAGs, que a gente ainda não tem análise. Enfim, acho que é uma forma de aprendizado aqui do nosso lado. Então, já deixar em aberto aqui para que você possa voltar a participar conosco em breve. Obrigado mais uma vez e sucesso aí na condução do fundo. Legal, eu que agradeço, Wellington, de novo. Essa troca ela é muito positiva, ela enriquece a gente, a vocês, ao mercado, a todo mundo, e foi um prazer aqui poder falar com vocês. Esperamos poder voltar no futuro. Eu que agradeço. E a vocês que nos acompanharam, desejo aí uma excelente noite, agradeço demais a participação e até a próxima.